e vesícula biliar, que vocês já discutiram. Vamos lá, então. Nós vamos falar de 3 glândulas importantes: fígado, vesícula biliar e pâncreas. Bom, vamos começar pelo fígado. A localização do fígado, então, ela é importante da gente lembrar que ele está situado principalmente no quadrante superior direito do abdômen, né? Isso está claro para vocês, eu imagino que vocês já tragam isso, né? E ele situa-se mais ou menos na altura da 7ª à 10ª costela, mais ou menos. Ele fica fazendo essa incursão, dependendo do decúbito, né? E a porção esquerda dele vai em direção à papila mamária esquerda, tá? Essa é a orientação dele. Aqui tá exatamente, coloquei aqui esse quadrinho do Moore. Então, acho que eu não vejo, imagino que vocês tenham dúvida com relação a isso, mas fazer um slide introdutório aqui. É importante a gente lembrar também, assim, ó, algumas coisas com relação é que ela é uma glândula enorme, né? O fígado é a maior glândula do corpo. Ele é aqui essa imagem de tomografia coronal nos mostra que estão as costelas, aqui está o fígado, né? Que é a área cardíaca, estômago e tal. Então, aqui, ó, colo transverso, a luz do estômago aqui, e a gente pode ver que ele é grande, isso aqui é vesícula biliar, que ele é uma glândula imensa, né? Ele depois da pele, ele é o maior órgão que nós temos no corpo. É bem grande e é denso, né? Ele tem uma consistência, assim, que é possível. Essa palpação, então, tu consegue sentir ele numa anatomia de superfície, tu consegue palpar. Tu vê que é denso ali, que é um órgão maciço. Essa maciez pode ser palpada. Essa imagem eu coloquei depois porque eu queria falar para vocês disso aqui, ó. O fígado, ele vai ter, onde ele está colocado, ele vai ter alguns recessos importantes. Vocês lembram que a gente falou de recesso, quando a gente falou do seco lá, que eu expliquei para vocês que existem uns locais que são os recessos, então são umas entradinhas, assim, tipo umas caverninhas, uns espaços que rebate e volta, de fundo cego, de cavidade peritoneal. E aqui tem 2 recessos bem importantes, dignos de nota. Por quê? Essa imagem aqui já mostra para a gente por que esses 2 recessos são importantes. A gente está falando desse recesso hepato-renal aqui, tá? Que é chamado bolsa de Morrison também, que ele é entre a parte direita, ele fica à direita aqui, a parte direita do fígado, ou lobo direito do fígado, e as estruturas adjacentes a ele, do rim direito, tá? Anterior ao rim direito, e a glândula suprarrenal direita, consequentemente. Esse espaço é importante, porque no momento que eu tenho, olha nesse decúbito dorsal aqui, colocando esse líquido aqui, ó, qualquer aumento de líquido dentro do abdômen escoa para essa região, tá? Então é importante. Os recessos são importantes por causa disso, são locais potenciais para acúmulo de algum líquido que não deveria estar ali, né? Porque existe um líquido ali que permite o deslizamento dessas estruturas, dessas vísceras, mas ele não tem grande quantidade de líquido. Mas ele é potencial para tal, numa hemorragia, numa ascite, pode. E outro pode ir coleção líquida para ali. Complicado isso, né? Complicado para retirar, difícil abordagem. Outro importante, outro recesso importante é o recesso subfrênico. Então, quando fala subfrênico, alguém de vocês também já me disse um dia, quando eu perguntei sobre um ligamento lá que tinha o frênico junto no nome, e aí alguém já me disse, perto do diafragma. E realmente, ele é entre o diafragma e o fígado, é um espaço potencial que tem dos 2 lados, separado pelo ligamento falciforme. O ligamento falciforme, vocês lembram dele, nós vamos falar também nesse aqui, é o ligamento que separa o fígado, quando nós falamos de peritônio, eu mostrei várias vezes para vocês, o ligamento que prende o fígado na parede anterior do abdômen. Então, ele é um ligamento que separa esses 2 compartimentos. E ali atrás, entre ele e o diafragma, pode haver, então, esse recesso também com a capacidade de receber. Então, são 2 recessos importantes que a gente tem que citar aqui, quando falamos de fígado, tá? Aqui, da mesma forma, se esses recessos ficarem plenos ou repletos de líquido, ou sangue, alguma coisa assim, isso vai ser possível, isso vai distender o abdômen, primeiramente, e vai ser possível de ser feito uma observação a partir de uma anatomia de superfície, tá?
Lá na semiologia, vocês vão ver tudo isso direitinho, só para fazer uma relação. Bom, aqui está esse ligamento falciforme que separa, então, esses dois recessos. Gente, então, vamos ver aqui. O fígado, ele tem duas faces. Uma que está diretamente relacionada com o diafragma está superior, anterior e faz pouca volta por trás dele, que cobre a cúpula diafragmática cobre a cúpula do fígado, que é muito parecido também, como ele se formou ali, ele acabou pegando esse formato da cúpula do diafragma, né? Então, essa face é a face diafragmática do fígado. Quando a gente olha para a face diafragmática do fígado, aí tem lá um roteiro anatômico, tem lá na prancha também, tem algumas estruturas que a gente tem que identificar quando a gente olha. Primeira delas são os dois lobos, né? Os lobos anatômicos, lobo direito, lobo esquerdo, está bem fácil de ver. Outras coisas importantes são os ligamentos. Os ligamentos, lembra que eu falei para vocês? Ligamento é a especialização do peritônio, tá? Então, são faixas, são formados a partir ou do acolamento das duas lâminas de peritônio, que vão proporcionar essas fixações. Então, o fígado é um órgão denso, pesado, mas ele está posicionado, devidamente posicionado, pelo peritônio e por esses ligamentos. Um deles, importante, que eu falei há pouco, é o ligamento falciforme, então tem que dar atenção para ele, saber onde ele fica, e lembrar dele. E o ligamento triangular esquerdo, que aparece aqui, e o direito, que vocês vão ver logo na imagem, que ele tem uma relação intrínseca aqui com o rebatimento do peritônio, a partir desse ligamento coronário aqui. Então, aqui, ó, nessa face, eram essas estruturas que eu queria mostrar para vocês. Os lobos, o ligamento falciforme, o ligamento redondo do fígado, que é um remanescente lá da veia umbilical, isso aqui é um remanescente embrionário. Ele não tem mais função, ele está fibrosado, mas ele remete a um período embrionário onde ele trazia a veia umbilical aqui, tá? Então, ele é um marco anatômico. Está na ponta, tá ligado, intimamente relacionado com o ligamento falciforme, tá? Então, aqui, para a gente ver, então, olha aqui a cúpula diafragmática, essa imagem do Rowen aqui, essa imagem 244, eu coloco o número aqui, porque eu pego o sítio, a imagem era muito maior, eu diminuí o sítio que eu quero mostrar é esse. Então, a gente vê aqui a cúpula do diafragma, gente. Ó, o diafragma vindo aqui não foi tirado, não foi dissecada as bordas da costela aqui, que envolve aqui, mas vamos esquecer ela, vamos pensar aqui, ó. Ele poderia ter tirado esse rebordo porque deixar só o diafragma. Aqui está o diafragma, ó, cobrindo o fígado, as duas cúpulas, então ele tem relação, essa face diafragmática tem relação com essa cúpula, que em cima está o centro tendíneo, que é o forame para ver a cava inferior. Então, essa imagem mostra, e aqui mostra o ligamento falciforme, tá? Lobo hepático direito, lobo hepático esquerdo. Então, essa é a face diafragmática. Tá cobrindo, o diafragma está cobrindo aqui na frente, mas ele está rebatendo lá para. Ele está, como ele é uma cúpula, ele também pega uma parte posterior e lateral. Anterior, lateral e posterior. Dessa face diafragmática. Então, essa face diafragmática, essa face de cima. Aqui, ó. Aqui agora, então, foi feito um recorte do diafragma, ó. Possível ver as mesmas estruturas que a gente mostrou antes, só que agora fica mais fácil da gente enxergar, ó. O diafragma estaria vindo mais ou menos por aqui assim, cobrindo a parte anterior, a parte lateral, e inclusive essa descida do diafragma lá, quando vocês viram, falaram do sistema respiratório lá, vocês devem ter falado desses recessos aqui, que esses recessos que tem espaço para pleura aqui nesses recessos também, recessos torácicos aqui. E aqui o ligamento falciforme, que está aparecendo bem cortado, que ele foi debridado, porque ele é um ligamento grande que vem encostar na parede anterior do abdômen. Então, só para localizar aqui essa face diafragmática. Essa imagem do Moore seria uma vista superior. Então, o que a gente vê aqui? A face diafragmática da vista superior, o lobo direito, o lobo esquerdo. Aí, o que a gente percebe aqui? Esse recortezinho aqui, vocês estão vendo? Esse recorte branquinho aqui, isso é a borda do peritônio que veio lá do diafragma, desceu, revestiu o fígado
pela porção anterior, pela sua face anterior, pela sua face posterior. Só que quando esse diafragma fez isso, ele não era uma camada única, ele estava um pouquinho afastado, ele saiu de locais diferentes. Revestiu a parte anterior, revestiu a parte posterior, se uniu lá na frente, fez uma invaginação, separou os lobos. Isso vale para todos os lobos, essas invaginações do peritônio vão fazer isso. Só que é o seguinte, ao fazer isso, o peritônio sempre respeita o local de entrada dos vasos, né? Olha aqui, está respeitando, ó, a entrada o local de passagem da veia cava. A veia cava passa aqui atrás. Essa área, saiu essa lâmina de diafragma lá de trás. E essa da frente, essa área que ficou descoberta, que não está brilhosa, porque não está coberta de peritônio, a gente chama de área nua do fígado, tá? Quem compra uma peça de fígado inteiro, observa que tem um pedaço ali que não tem aquele brilho, que não tem aquela membrana peritoneal que dá para tirar, que precisa ser tirado, obviamente, para consumo, né, do fígado animal. Então, essa se chama área nua, tá? Essa área nua, então, ela tem uma borda toda de lâminas do peritônio, que aqui, cada um dessas bordas vai ter um nome. Aqui, essa borda anterior e essa borda posterior formou o que a gente chama de ligamento coronário. Ligamento coronário, porque se vocês olharem na peça anatômica, se vocês olharem na imagem anterior, vocês vão ver que tem uma relação lá em cima. Aí tem o diafragma e aí logo acima tem o peritônio. Então, essa ligação com a área cardíaca ali, que dá essa denominação. Quando ele se junta aqui no canto, ele junta e forma um ligamento para prender o fígado. Ligamento triangular direito. Aqui, ó. Face lá posterior e anterior, elas vieram, essas duas lâminas de peritônio, se juntaram e formaram um ligamento, prendendo o fígado ali. Da mesma forma, esse ligamento coronário veio. Lá para frente, ele vai para o outro lado, que não estou vendo nessa vista aqui, se encontrar com o ligamento falciforme. Quando ele vem para a esquerda, quando ele rebate para a esquerda, a lâmina anterior e a lâmina posterior, ele vai formar o ligamento triangular esquerdo. Para que isso, prof? Para manter esse fígado posicionado. Está protegido pelo peritônio, foi revestido, o peritônio veio, rebateu anteriormente, rebateu posteriormente e fixou, fez essas especializações que são os ligamentos e posicionou o fígado. Então, está posicionado, a gente corre, a gente se movimenta e o fígado está ali, de boas, posicionadinho, tá bom? Então, nessa imagem aqui, o que eu gostaria que vocês lembrassem? Esses ligamentos que eu falei. Essa área importante, área nua por quê? Porque não tem peritônio, está diretamente acoplada ali, encostada no diafragma. Não tem, está em contato direto lá, mas não tem peritônio. Porque as lâminas saíram, uma lá de trás e uma aqui da frente. Passagem, a veia cava inferior passa por aqui, é bom lembrar disso. O ligamento triangular esquerdo, então, vai aparecer aqui, o direito, formando desses rebatimentos, como eu falei, ligamento coronário. E acho que era isso que eu gostaria, que são as imagens, assim, vamos dizer, as estruturas importantes que eu quero que vocês lembrem quando vocês olharem, vocês identifiquem quando vocês olharem essa vista superior da face design. Aqui tem uma imagem do Martini, de um livro da nossa referência bibliográfica, acho que eu nem coloquei aqui, mas eu vou botar depois, que mostra o que eu falei. Ó, aqui desse lado, Antônio, tá o ligamento coronário, ó. Isso aqui é ligamento coronário, ó. Ligamento coronário. Aqui, quando ele chegou, ó, aqui atrás, quando ele chegou, a porção posterior dele e a porção anterior dele chegaram aqui no cantinho, aqui à direita, formou o ligamento triangular direito aqui, que nem está identificado aqui. Mas, enfim. Entendi. O coronário direito não está, o ligamento triangular direito não está aparecendo aqui, porque o autor preferiu deixar uma lâmina aqui, ó, de diafragma, para mostrar da onde o ligamento saiu. Mas aqui seria isso, ó. Aqui está pequeno, mas se a gente virasse um pouquinho mais essa peça e mostrasse, aqui dentro, entre essas duas lâminas, essa lâmina que está revestindo a região posterior ali, e essa aqui que está revestindo a região anterior, aqui no meio tem a área nua, tá? Que está direto colada aqui, ó, aí o diafragma estaria direto aqui, ó, Anton. Foi tirado.
Tá vendo esse recorte que foi feito aqui? Sim. Esse recorte aqui foi diafragma que foi tirado. Então, esse ligamento na verdade, ele sai do diafragma. Ele faz uma sainha, ele sai do diafragma e vai lá e reveste o fígado. Gente, está claro para vocês? Está tranquilo? Sim, tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Qualquer coisa, por favor, me parem. Tá, então essa era a face diafragmática. O diafragma está em contato com o diafragma. O diafragma está na frente, é uma cúpula, né? Ele é uma cupulona, ele passa anteriormente, posteriormente, lateralmente. Tá? Faz esses. Como o peritônio veio dele, ele fez essas especializações de ligamento e mantém o fígado ali posicionadinho, perfeito, deu a passagem para os vasos e tal, que vocês vão ver mais adiante nas outras regiões. Mas o fígado também tem uma parte visceral, muito fácil da gente entender. Se a gente tem, aqui, ó, nesse corte coronal, se a gente tem essa imagem do Rowan, eu também não identifiquei, mas antes de mandar, eu coloco essa imagem agora em seguida, um pouquinho antes da aula, eu mando a referência. Olha aqui, se eu tenho essa parte aqui, ó, diafragmática, essa cúpula acompanhando, esse lado contralateral à face diafragmática é a minha face visceral. Muito óbvio, né, gente? Por que é visceral? Porque porque aqui eu tenho vísceras importantes, vesícula biliar, eu tenho estômago, eu encontro aqui duodeno, algumas vísceras aqui importantes. Então, é a face que está voltada para as vísceras. Para eu enxergar ela, é essa face aqui, tá? Agora, aquela face que a gente viu está lá atrás, tá, gente? Agora peguei o fígado que estava aqui, e agora eu virei ele assim, ó. Agora eu vou ver essa parte de baixo. Antes ele estava assim, agora eu vou ver a parte de baixo dele. A face visceral. Então, nessa face visceral, ela é peritonizada também. O peritônio vem, ó, vai rebater. Aqui, ó, ligamento triangular esquerdo. O que é? Encontro dos ligamentos coronários que prende lá, do peritônio que peritoniza o fígado. O peritônio vem, agora nessa face aqui, ele veio lá de cima, ele vem para baixo, ele vai rebater, e ele vai fazer umas reentrâncias aqui. Quando ele faz essas reentrâncias, ele acaba separando os nossos lobos hepáticos. Ele acaba fazendo uma fissura ali, onde ele entra, e ali fica, então, a divisão desses lobos hepáticos. Nós temos dois grandões à direita, uma à direita e uma à esquerda, e dois lobos menores. Nós vamos ver em sequência quando nós falarmos dos lobos. E o que o peritônio faz? Ele vai deixar espaços aqui para passagem, ó. Aqui ele rebateu por baixo da veia cava. A veia cava está passando aqui, tem espaço para ela passar, tem ali uma fissura para ela passar. Aqui, ó, nessa região onde eu tenho aqui uma área que eu chamo de área porta, tá? Depois nós vamos ver que tem a veia porta ali, uma artéria hepática e o duto colético. O peritônio também não fecha, ele deixa essa área aberta porque precisa da passagem. Mas aí ele vem, peritoniza e faz uma reentrância e vai separando os lobos. Vem também, peritoniza a vesícula biliar. Então, essa é a face visceral. Nessa face visceral, nós vamos ter a importante área portal aqui, nós vamos enxergar a vesícula biliar. Quando a gente enxergar, a gente enxerga também o fundo da vesícula biliar quando a gente olha anteriormente, assim, a gente olha a face diafragmática. Mas aqui a gente enxerga toda ela. Aqui aparece de novo aquele ligamento redondo que eu falei, que é um remanescente da veia umbilical, lá do período embrionário. E os ligamentos, aqueles lá, eles não aparecem, tá? Então, para eu ver essa imagem, para eu ver essa face visceral, eu tenho que rebater o fígado, ó, que também é o lobo direito, e aqui eu tenho que rebater o fígado. Ele está usando essa espátula enorme aqui, e está rebatendo o fígado. Essa região aqui, ó, aqui está aparecendo um pouquinho do lobo caudado, do lobo quadrado, desculpe, lobo quadrado, porque o lobo caudado é acima. E aí eu consigo ver, é ontem, realmente, ele está aqui, ó, em contato com a cárdia, porque o estômago foi removido, mas deixaram a cárdia aqui. Ele não vai estar em contato direto com o pâncreas, porque o pâncreas está atrás do estômago ali, né, na parede reto-peritoneal, foi tirado aqui, mas olha, ele está aqui em contato, aqui tem uns vasos importantes que nós vamos ver na sequência, contato com a vesícula biliar, então por isso
duodeno, então, por isso, a face visceral. Tá, gente? Só para situar vocês, agora mostrando como seria na peça, no atlas anatômico, como a gente viria isso. Bom, o fígado, gente, então, mostrando essas coisas gerais do fígado que praticamente vocês já conhecem, né? O que eu diria que foi importante que a gente falou? Entender que essa face diafragmática tem essa relação com a cúpula do diafragma, obviamente, que o diafragma, que o peritônio rebateu, veio do diafragma, peritonizou ele, formou especializações, ligamentos importantes, que nós falamos antes ali, ligamentos que vieram do peritônio, triangulares, coronário, falciforme vem da parede anterior do abdômen, tá? Mas as lâminas do ligamento coronário vêm ali e encostam nele. Ligamento redondo, que é remanescente umbilical, da veia umbilical, enfim, são essas, mais ou menos essas, depois nós vamos, ao longo do correr do encontro, a gente vai falando mais, as estruturas vão acabar aparecendo de novo. O fígado, ele pode ser visto de duas maneiras. Uma divisão anatômica, que é em lobos, e uma divisão funcional, que é em partes e segmentos. O que é importante a gente pensar? Não há uma correlação estrita entre essas duas divisões, essas duas formas de nós classificarmos o fígado. Uma não bate bem com a outra. Ou seja, a minha divisão em lobos não é exatamente a divisão em partes. Então, é isso que nós vamos ver agora. Porque para vocês, como clínicos, futuramente, a divisão funcional é muito importante, tá? A divisão anatômica, não. Aí nós vamos ver agora. Vamos começar vendo a divisão anatômica do fígado, tá? Deixa eu só ver aqui se eu conseguir. Agora eu acho que eu consigo fazer. Tá. Então, aqui. Agora, a divisão anatômica do fígado. Lembra que eu falei para vocês? O peritônio veio, peritonizou e invaginou. Peritonizou, invaginou. E ao invaginar, ele criou essa divisão entre os lobos. Face visceral, porque na face visceral eu consigo enxergar os 4 lobos do fígado. O Moore diz 2 lobos anatômicos e 2 acessórios. 4 lobos. Ele considera lobos, para mim é tudo lobo anatômico, tá? Vai ver nas outras obras, nas outras referências também, são todos lobos anatômicos. Nós temos 2 grandes lobos, um lobo esquerdo e um lobo direito, e 2 lobos menores. Eles estão separados por invaginação do peritônio. Foi isso que separou esses lobos, tá? Lembrando que sempre que houve necessidade de passar estruturas nervosas e vasculares, o peritônio permitiu, deixou espaço para que essas estruturas passassem, que não está sendo mostrado aqui. Então, nós temos um lobo, aí ele considera tudo isso um lobo hepático direito, tá? Por que ele diz lobos anatômicos? Que o Moore e alguns autores consideram que esses 2 lobos menores, os acessórios, eles fazem parte do lobo hepático direito, tá? Então, é uma forma de classificar. O lobo caudado, cuidar, gente, porque o lobo caudado, ele é superior, ele tem esse nome porque ele tem uma cauda aqui, que não está mostrando, que vem fazer a continuidade com o lobo quadrado que fica abaixo. Então, tem um lobo caudado que é superior, que é proximal, grandes lobos anatômicos, mas nós temos aqui 2 lobinhos acessórios compondo junto com esse lobo hepático direito, tá bom? Era isso que eu queria mostrar nessa imagem. Essa vista é póstero inferior, né? Só para localizar, então, os lobos. Essa, então, é a vista diafragmática, a face visceral, desculpe. Essa vista mostra a face diafragmática, onde eu só consigo ver 2 grandes lobos. O lobo hepático direito e o lobo hepático esquerdo. Eu não consigo ver aquela divisão que aparece na face visceral, tá? Onde eu terei 2 lobos acessórios aqui, o caudado e o quadrado na face posterior, na face visceral, tá? Aqui por baixo. Aqui, então, mostra de novo o diafragma, né? O lobo hepático direito, mostrado pelo número 3 aqui, o ligamento falciforme, lobo hepático esquerdo, aqui o ligamento redondo, que é aquele remanescente, tá? Só para vocês verem. Então, na face diafragmática, eu não consigo ver esses 4 lobos anatômicos. Essa face visceral que eu falei,
que eu mostrei antes, acho que eu repeti essa imagem sem querer. Desculpa, gente, essa imagem eu copiei e colei sem querer, depois eu tiro, tá? Nós vamos para essa imagem aqui agora. Bom, a gente mostrou a imagem antes limpa, né? Sem as estruturas alocadas ali. E a gente agora pode olhar, então, que naquelas fissuras ali, na umbilical ou sagital esquerda, nós vamos ter um ligamento venoso, ducto venoso, também um remanescente embrionário, tá? E aqui, na fissura sagital direita, talvez seja por isso que eu coloquei de novo aqui, mas não é preciso. Nós vamos ter a veia cava, proximamente ou acima, e a fossa, aqui, ó, a fossa da vesícula biliar, onde já está colocada a vesícula biliar. Aí, entre esses dois lobos acessórios, nós temos, de novo, um espaço aqui que o peritônio permitiu, então, que se posicionasse. Isso aqui depois era lá do período embrionário, não preciso mais, virou remanescente embrionário. Mas essas estruturas aqui vão permanecer no adulto para a vida toda, tá? Então, o peritônio permitiu a entrada dessas estruturas. Então, esses dois ligamentos são remanescentes embrionários, tá? Não tem função mais agora na vida adulta. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora, e na sequência, muitas vezes, é essa tríade portal. Eu tenho a porta, esse lugar aqui eu chamo de porta do fígado. Região portal, porta. Por que região portal? Eu tenho ali um local onde vão entrar e junto sair estruturas muito importantes, tá? Quem entra? A veia porta está chegando aqui e ela vai se dividir, tá? Em veia hepática direita e esquerda, mas ela vai dar ramos, ela chega aqui nessa porta, a artéria hepática chega aqui, e o ducto hepático, que vai dar origem ao ducto colédoco, sai. Então, enquanto está entrando, duas estruturas estão levando sangue para o fígado, nós vamos ver na sequência de novo, tem uma estrutura sempre acompanhando essa veia larga aí, uma veia grande, e a artéria tem um duto trazendo a bile do fígado. Então, na porta, essa porta, é isso que nós vamos encontrar nessa porta. Essas três estruturas vão estar ali, entrando, por isso na porta do fígado, dando acesso ao fígado. Elas vão entrar, elas são extremamente importantes, nós vamos ver na sequência, tá? Então, lembrar que nesse local aqui, entre os dois lobos, o caudado acima e o quadrado abaixo, eu tenho esse local na região visceral, na minha face visceral, que é a porta do fígado, tá bom? Nós vamos falar de novo, só para vocês irem, e o local que a vesícula está é a fossa biliar. Deixa eu ver o que mais que eu quero. Aqui tem o sulco da veia cava. Aqui aparece um pouquinho o processo caudado ali, por isso que ele é o lobo caudado. Ele vem em direção ao lobo quadrado. E se junta, então, ao lobo quadrado. Tá? Gente, agora a gente vai voltar aqui a falar de uma estrutura que a gente já falou diversas vezes, quando a gente falou de peritônio. Não é novidade para vocês que existe uma banda peritoneal aqui entre a curvatura menor do estômago e o fígado, e da curvatura maior do estômago tem o ligamento gastrocólico, ou o aumento maior, que vai em direção ao intestino, tá? Cobre lá o intestino delgado e os corpos. Eu não vou falar, não me interessa agora. Agora, esse aumento agora me interessa falar. Por quê? Porque esse aumento, ele prende o fígado ao estômago, tá? Ele faz essa ligação, e ele tem dois ligamentos, né? Que é o hepatogástrico, que está aqui fazendo essa junção, e a parte de aumento menor ali vai dar passagem às estruturas que eu falei que vão para a porta do fígado ali. Veia porta, artéria hepática e a saída do ducto que vai dar origem ao duto colédoco. Saída dos dutos que estão vindo do duto, que está vindo do fígado, vai dar origem ao duto colédoco, tá? Duas estruturas levando sangue e a outra trazendo bile do fígado.
Então, de novo, aqui a nossa tríade portal. A artéria hepática, lá atrás, azulzinha, vê a porta, e aqui, ó, os dois dutos hepáticos vindo em direção formal ao duto colédoco, na sequência, tá? Quem protege, quem sustenta essas estruturas? O ligamento hepatoduodenal, que é parte do aumento menor, que é formado por dois ligamentos. Então, são essas estruturas que eu gostaria que vocês guardassem aqui. Essa relação é importante, é muito importante essa proteção que o aumento menor dá a essas estruturas, tá? Aqui a gente está vendo a vesícula biliar, mas era isso que eu queria mostrar aqui. Aqui o diafragma fazendo ali o esfíncter inferior do exame. Gente, aí eu quero falar de uma estruturinha que é importante também, que é clinicamente importante, que depois vai ser cirúrgico, muito mais importante se um de vocês for para a cirurgia futuramente, que é o trígono cisto hepático, que tem relação com a vesícula biliar e o fígado. Chama triângulo de calor, essa região. É uma regiãozinha aqui, ó, esse triângulozinho aqui, ó, essa coisinha aqui. Quem é que forma esse triângulo? O duto cístico, inferiormente, aqui, lateralmente, ou superiormente, lateralmente, medialmente aqui, o duto hepático comum, tá? Que vai dar origem ao duto colédoco, aqui, ó. E aqui, assim, se vocês olharem, aqui nós temos a artéria hepática própria, que veio da artéria hepática comum. Tá? Se vocês vão ver lá na vascularização depois, nós não vamos tratar aqui de vascularização, nós só estamos nos situando aqui. A artéria hepática comum, que é a do tronco celíaco, então ela vai dar origem à artéria hepática própria, e essa artéria hepática própria, ela vai dar origem à artéria cística, que faz essa, que tá ela. O que é esse triângulo de calor? Esse triângulo de calor é um lugarzinho perigoso quando vai fazer a ressecção da vesícula biliar. Tem que tomar muito cuidado nesse local para não fazer uma lesão, para não seccionar aqui a artéria cística. O que é importante atentar? Porque tem muita variação anatômica para esse localzinho. Aqui o Moore coloca que 75% tem essa conformação aqui, tá? A conformação que o Netter fala aqui, mesma conformação, mas pode estar diferente. Eu quero que vocês olhem lá no Moore e deem atenção para isso, uma lidinha. Aqui é 75%, tem 25%, tem 20%, 19%, pode ser um pouquinho diferente. Só para lembrar vocês que existe, então, essa estrutura é importante. Triângulo de calor é uma estrutura clinicamente muito importante na passagem desse. Então, vocês vão ver, depois vai ter um videozinho, vocês vão ver um vídeo de colecistectomia, e vocês veem que quando ele vai divulsionando, o cirurgião vai divulsionando ali, ele vai tomando muito cuidado, ele tem que tomar muito cuidado para não lesar essa artéria e, então, levar uma hemorragia. Bom, essas estruturas acima eram estruturas importantes na divisão anatomicamente do fígado. Agora nós vamos falar da divisão funcional do fígado. Quando nós falarmos da divisão funcional, o fígado vai ser dividido em partes e segmentos, não vamos mais falar nos lobos. Tem relação com os lobos? Tem, né? Na verdade, são os lobos, mas não tem, assim, uma relação direta, tá? Vocês vão ver. Antes de falar, eu quero mostrar essa imagem para vocês, lembrar o seguinte, tudo que está aqui à esquerda, vocês vão ver lá na histologia, tá bom? Mas eu preciso mostrar para vocês aqui um protótipozinho, tá? Um fragmento de fígado, mostrando o seguinte. Lembra daquelas 3 estruturas lá que nós chamamos de tríade portal, lá na porta do fígado? Ali, junto com o triângulo de calor ali? Então, essas estruturas, elas vão seguir, assim, sempre pareadinhas lá dentro do parênquima hepático, elas vão seguir sempre juntas. Sempre que tu encontrar essa estrutura portal, que está entrando no fígado, de distal para proximal, elas vão seguir com esse arranjo, tá? Depois elas vão encontrar as veias lá, que elas vão drenar o fígado, mas essas estruturas aqui, e elas vão se direcionar. E elas vão se dividir, elas vão ter uma estrutura primária, secundária, terciária, e vão sempre juntas. Uma veia e uma artéria levando sangue. Presta atenção, aqui eu tenho uma veia e uma artéria levando. Da onde está vindo
esse sangue que essa veia está levando? Lá do intestino, tá? A parte absortiva toda vai ir para essa veia, e essa veia porta, uma circulação porta. O que é uma circulação porta? É uma circulação intermediária, ela vai levar para ali, para o fígado, para depois, então, ir para a veia cava. Nós vamos encontrar isso em outros lugares do corpo também. Então, é importante isso aqui. Quando entrou aqui, bom, aí isso aqui é estrutura histológica, mas olha aqui, ó, tá aqui de novo, ó, a tríade portal interlobular. Lá no parênquima hepático, pertinho de cada hexágono desses, que representa a forma como os hepatócitos estão organizados, nós vamos encontrar lá. E o professor de histologia vai falar para vocês. Então, assim como ela entra no fígado, ela vai percorrer todo o parênquima hepático, levando sangue pela veia e pela artéria, sangue para ser, levando nutrientes para o metabolismo do fígado, sangue levando, aqui a artéria levando sangue para o parênquima e nutrição do parênquima hepático, e um ducto trazendo a bile que foi produzida nessa estrutura microscópica. Porque assim, ó, gente, o fígado, tu não enxerga isso no fígado. O fígado vai ter uma divisão muito importante que nós não enxergamos a olho nu. Essa divisão tem uma relação com a distribuição dessa tríade, tá? Aonde essa tríade está indo, está chegando, eu vou ter segmentos que podem ser podem ser ressecados separadamente, tá? E que não vai causar prejuízo ao segmento que está ali próximo e está recebendo também essa irrigação, arterialização, está recebendo sangue dessa artéria, está recebendo sangue dessa ramo porta para fazer a metabolização e está drenando bile pelo ducto. Então, não tem problema. Posso tirar partes do fígado e o fígado continua funcionando? Pode. Pode fazer essa ressecção sem maiores prejuízos, tá bom? Vamos lá, então. Vamos adiante, senão a gente vai se atrasar. Então, assim, olhando a olho nu, não aparece essa divisão. Então, a divisão funcional do fígado, como eu falei para vocês, ela não acompanha exatamente a divisão anatômica. Por quê? Porque eu tenho uma parte direita do fígado e uma parte esquerda, que olha aqui, ó, quem divide isso? Aquela linha de Cantley, ó, pode ver, é ela que separa agora essas duas partes. E aí, a parte esquerda do fígado aqui, eu tenho, anatomicamente, porções do lobo direito também. Eu tenho o lobo esquerdo e parte dele. Aí eu vou ter uma divisão à direita, uma porção, uma divisão lateral direita, medial direita. Uma divisão medial esquerda, média. Essa veia aqui, no plano dessa veia, eu separo o fígado em uma porção direita, uma parte direita e uma parte esquerda. Aquilo que a gente viu lá, e levando em consideração que a linha de duas partes, elas são divididas também, tá? Então, eu tinha o fígado inteiro, agora eu dividi em duas partes, parte esquerda, parte direita, e essas duas partes, como naquele primeiro imagenzinha do muro lá, tem uma divisão, uma porção lateral direita, medial direita, medial esquerda, lateral esquerda. Quem separa agora? Quem separou as duas partes principais foi a veia hepática intermédia, né? Quem separa agora cada uma dessas porções aqui? Quem separa a parte direita em dois, divide em dois, faz uma divisão em duas porções? A veia hepática direita. Quem separa a minha parte esquerda do fígado? A veia hepática esquerda, tá? Então, agora, eu tenho 4 divisões. 4 divisões. A parte direita do fígado, esquece os lobos agora, é divisão funcional. Parte direita do fígado, parte esquerda do fígado, dividida em duas porções. Essa amarela aqui, lateral, essa rosada aqui, medial, parte esquerda medial, e a verde, lateral. Esse primeiro tronco aqui vai dar origem a um ramo secundário. Cada parte dessas 4 partes, ela vai estar recebendo um ramo secundário.
Então, o ramo secundário chegou aqui para essa parte, ele passou um pouquinho esse ramo secundário, ó, foi irrigar aquela outra parte inteira lá. Vamos fazer que essa parte está emendada, tá? Como se esse amarelo fosse uma parte aqui contínua, isso aqui fosse contínuo. Não olhem os lobos ainda, não tem imagem que não mostre, assim, os segmentos separados. Mas esse ramo secundário que veio daqui, ó, ramo primário, ramo secundário, chegou aqui, nessa parte, e veio para cá, lá naquela parte. Fez a mesma coisa aqui, veio aqui, para essa parte medial esquerda, e depois foi lá, ó, levar sangue, levar estruturas, e trazer o ducto aqui, para a parte lateral esquerda. Ramo secundário. Então, a divisão, ela é de acordo com o ramo secundário da tríade portal. Muito bem. Mas vocês estão vendo que aqui, ó, tem uma estrutura que corresponde ao lobo caudado, que não está sendo da mesma forma, e não é mesmo. Eu considero que eu tenho 4 divisões no fígado e o lobo caudado. Inclusive, tem autores que consideram o lobo caudado um terceiro fígado, tá? Tamanha, vamos dizer assim, a liberdade que ele tem, por quê? Porque o lobo caudado, ele não drena para essas veias que separam as divisões, tá? Ele não drena aqui para a veia intermédia, que poderia drenar, não. Ele vai lá e drena diretamente. Dessa forma, eu tenho, entre os segmentos, 7 segmentos, eu tenho um totalmente independente, que tem relação com o lobo caudado, e eu tenho o segmento 1, o segmento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que eu posso dividir? Eu posso tirar qualquer um desses segmentos aqui numa cirurgia, 2, 3 deles, e o fígado vai continuar recebendo sangue para metabolizar, recebendo sangue arterial para abastecer o parênquima e vai continuar drenando o bile. Por quê? Porque cada um desses segmentos recebe um ramo